Começando a gravação, sétimo ano, terceiro bimestre, capítulos 11 e 12, revisão de história. Desinteresse português. Então, a princípio, os portugueses eles não queriam colonizar o território americano, a porção sul, por conta que eles não conseguiram encontrar minérios logo de imediato. E isso fez com que acabasse surgindo um desinteresse de Portugal com relação às terras que nós conhecemos hoje como Brasil. Os franceses, depois também os holandeses, acabaram se interessando por essa porção territorial, por ser uma área tropical, viram como algo bom para cultivar, fazer o plantio de gêneros tropicais com destaque à cana-de-açúcar. E isso fez com que os portugueses reivindicassem esse território, colocassem suas bases militares sobre o território da costa litorânea. Este processo foi até conhecido como guarda-costas, onde que eles começaram a expulsar essa influência dos franceses e holandeses, guardando a costa do território nacional. E, posteriormente, então, Portugal enviou governadores para administrarem esse novo território dominado, conhecido, descoberto pelo trono de Portugal. E assim começa o nosso processo de colonização. Escambo. Durante o trabalho, era realizado a mão de obra indígena, a princípio. Então, os indígenas, eles acabavam mostrando os caminhos para os portugueses, os indígenas que faziam o processo de corte do pau-brasil, os indígenas realizavam o carregamento dessa madeira até as embarcações. E por que os indígenas realizavam esse tipo de serviço? Por conta do valor de troca que era dado para eles. Então, os indígenas eles ofereciam a mão de obra, e no caso os portugueses eles acabavam dando em troca do trabalho as quinquilharias, que são produtos de baixo valor, como um espelho, por exemplo. Então os indígenas realizavam o trabalho, os portugueses acabavam recompensando o trabalho com objetos. Este processo de troca de trabalho por quinquilharias, ou seja, objetos de baixo valor, este processo é chamado de escambo. Escambo. A troca entre trabalho e quinquilharia. Próximo tópico, a cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar ela foi escolhida como objeto ali, como produto a ser cultivado nas terras brasileiras? Por que não o abacaxi, que é muito mais gostoso? A cana-de-açúcar ela tinha um alto valor comercial no continente europeu, porque na Europa, com o clima temperado, temperatura mais baixa, o cultivo da cana não dava certo. O solo, a umidade, o calor não é o mesmo do território nacional brasileiro. E isso fez com que a cana-de-açúcar fosse escolhida para realizar o plantio aqui. E o segundo era o lucro. Então o lucro e o clima fizeram com que a cana fosse escolhida. O lucro da cana-de-açúcar era altíssimo. Então, hoje nós entendemos aí que é um produto de relativamente baixo valor. Tem coisas que são bem mais valiosas do que a cana, até mesmo no cenário agrícola. Mas, como não tinha esse produto no mercado europeu, então o preço era elevadíssimo. Entenderam? Isso é chamado de lei da oferta e da procura. Se tem pouco, você joga o preço lá nas alturas. Compra quem tem dinheiro, quem compra quem pode. Então, a cana acabava trazendo um alto valor de renda para os portugueses. Próximo tópico, as capitanias. O rei de Portugal ele acabou dividindo o território da América Portuguesa em 15 faixas de terra, 15 porções territoriais, 15 regiões, entregues a 12 pessoas, 12 governadores, 12 administradores, são chamados de donatários. Estes donatários, estes 12, para administrar essas 15 faixas de terra, eles tinham como objetivo, cada qual em sua porção territorial. O primeiro era de proteger essa porção de terra e o segundo era de realizar o plantio da cana-de-açúcar. Esses eram os objetivos das capitanias. Próximo tópico, a sociedade espanhola. Agora nós iremos falar sobre os espanhóis. Os espanhóis na América, a sua organização social era da seguinte forma: existiam chapetones, que no caso eram imigrantes. Então saiu lá o espanhol rumo à América, um exemplo, rumo ao México, e lá no México, este espanhol ele era chamado de chapetão. Caso
este chapetão tivesse um filho na América, então este descendente de espanhol, filho do chapetão, ele era chamado de crioulo. Então, cujo qual ele tinha ali toda a porção de herança, ele era valorizado, porque aos olhos do chapetão ele era o filho legítimo. O chapetão, muitas vezes, ele acabava dando uma fugidinha aqui, outra ali, sabe, tal. E tendo um lance aí com uma escrava ou com uma indígena, e poderia nascer um filho dessa relação. Este filho era chamado de mestiço, ele era um filho excluído. Se no caso a indígena, olha, seu filho, né? O chapetão falava, não conheço. Quem é você? Nunca te vi na minha vida. Então ele era um filho excluído, mestiço. Próximo tópico, exploração. E depois povoamento. Existem duas formas de realizar o processo de colonização. Existe a colonização de povoamento e existe a colonização de exploração. Primeiro eu vou falar sobre a colonização de exploração. Quais são as características de um europeu quando vem para o continente americano que acaba exercendo a colonização de exploração? Então ele vai explorar o máximo possível do território e levar todo o lucro, todas as riquezas para o seu país de origem, no caso é a metrópole. Então a colônia acaba sendo explorada e o lucro acaba sendo levado todo para a metrópole. Um exemplo, Portugal veio para o Brasil, tirou os recursos, levou para Portugal, Portugal enriquecia, o Brasil diminuindo na sua riqueza. Sobre a colonização de exploração, no que se refere ao plantio agrícola, era utilizada a metodologia de plantation. O que é a metodologia de plantation? Características do sistema de plantation. Você escolhe uma porção de terra gigantesca, que é dado o nome de latifúndio. Quando é pequena, é minifúndio. Quando é gigantesca, é latifúndio. São tamanho de vários estádios de futebol. Isso é o latifúndio. Dentro do latifúndio, você vai escolher apenas um tipo de produção. Isso é chamado de monocultura. Mono, um. Poli são vários. Mono, um. Então, o sistema de monocultura era aplicado. A exemplo da cana-de-açúcar. Só plantava-se cana em todo o latifúndio. E o tipo de trabalho era trabalho escravo. A princípio dos indígenas e, posteriormente, foi utilizado mão de obra escrava. Por que o indígena foi substituído pelos escravos? Porque acreditava-se que o indígena tinha alma. Se tinha alma, ia para o céu. Poderia ser salvo através da palavra do Evangelho, realizado pelos jesuítas, que são os padres católicos europeus. Os escravos, de acordo com a mentalidade europeia, eles não tinham alma. Não tendo alma, estavam destinados ao inferno e poderiam ser utilizados como objetos. Mentalidade medíocre, né? E sendo utilizados como objetos, poderiam fazer deles o que quisessem, a exemplo da exploração através do trabalho escravo. Então, muitos pretos africanos foram utilizados como escravos nas terras americanas. Então, a princípio, por que foi utilizado a mão de obra escrava? Por dois motivos. O primeiro é o religioso, que eu já expliquei, e o segundo é por conta da força. Os pretos africanos eram maiores do que os indígenas, os pretos africanos eram mais resistentes, eles eram mais fortes, e isso fez com que a mão de obra preta africana fosse dada como exclusividade em detrimento da mão de obra indígena. Próximo, povoamento. O que é a colonização de povoamento? Foi aquilo que aconteceu lá nas terras dos Estados Unidos, onde que os ingleses, após crises financeiras, depois da Guerra dos 100 Anos, batalhando contra a França, que saíram derrotados. Isso levou a uma crise gigantesca no território da Inglaterra. Então muitas pessoas pobres, de classe média, buscaram uma vida melhor nas terras americanas, com destaque os Estados Unidos e o Canadá. Lá nestes territórios, o objetivo era explorar o território, só que todo tipo de riqueza não ia para a Inglaterra, ficava para o próprio território. Então os ingleses nos Estados Unidos exploravam o território e todas as riquezas, todo o lucro, era para desenvolver os Estados Unidos. Os ingleses lá no Canadá exploravam o território e todas as riquezas não iam para a Inglaterra, ficava para desenvolver o território canadense. Este processo, essa estratégia, esse tipo de colonização é chamado de colonização de povoamento, onde que o objetivo é desenvolver a colônia e não a metrópole. Próximo tópico.
Companhia de Jesus. Vamos voltar agora para Portugal. Lembra lá que eu expliquei e tal, que tipo, os indígenas eram catequizados pelos jesuítas, que eram padres europeus, católicos, aqui na América. Então esses jesuítas, eles possuíam organizações, possuíam grupos sociais religiosos. Existia o grupo social A, que atuava em uma porção do território, o grupo social B, que atuava numa outra porção do território, o grupo social C, que pensava de uma forma diferente dos outros grupos. Só para você entender que existem vários grupos, beleza? Não precisa nem colocar isso na sua revisão. O que você precisa colocar na sua revisão é que o grupo que atuava aqui no Brasil era o grupo chamado de Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus era o grupo social religioso formado por jesuítas com a finalidade de catequizar os indígenas. Beleza? Aos poucos, esses jesuítas que faziam parte da Companhia de Jesus acabaram, buscando novos indígenas, além daquilo que eles já conheciam na costa litorânea. Isso fez com que eles realizassem migrações para o interior do território americano-português, entrando em terras que hoje nós conhecemos como o norte do Brasil, terras do Pará, terras do Amazonas, terras de Roraima, Rondônia. E isso fez então que esses jesuítas eles acabassem ultrapassando os limites estabelecidos como fronteira entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Então eles invadiram os territórios espanhóis. Então os indígenas eles contribuíram para a expansão para a porção oeste de domínio das terras portuguesas, aqui dentro do território nacional brasileiro. E isso foi muito bom para que hoje nós tivéssemos essa porção, essa extensão do Brasil. Se não fosse o trabalho dos jesuítas, e depois nós iremos ver também, não precisa colocar na revisão, que é o trabalho dos pecuaristas, hoje o Brasil ele teria menos porção em área. Então hoje nós temos o dobro da nossa porção territorial, graças a este trabalho dos jesuítas. Se é bom ou não é outra história, tá? Mas a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Não esqueça de fazer o resumo, de no mínimo 30 linhas. Cada tópico faz o título de uma cor em destaque, tá? Faz o resumo de caneta para poder ficar bem organizado também. Pula linhas, faz em parágrafos cada um dos tópicos. Utilize aí, faça um esforço de no mínimo 30 linhas. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar, melhor será o seu resultado depois para a prova. Irei ver esses resumos na terça-feira, no dia da nossa prova. Um abraço e até mais.